Bom dia, pessoal. Quarta-feira, dia 25 de março, né? Vamos fazer hoje aqui começar o setor B, tá legal? Vamos fazer as aulas 1 e 2 do setor B, tá? Lá na página 182. Eu não me acerto com essa câmera de jeito nenhum. Página 182. Ó, minha apostila está aqui. Depois vocês peguem a apostila de vocês também. Mas vamos acompanhar por aqui, ó, pela telinha aqui, ó. Então, ó, essas duas aulas 1 e 2, ela é um resquício lá do primeiro ano. É uma coisa que faltou, um assunto que faltou lá no primeiro ano, que é a parte de estática, né? Então, essa parte de estática, aqui, primeira coisa, o que é estática, né? A parte da física que estuda o sistema sob a ação de forças que se equilibram, né? Corpos estão paradões lá, né? Estáticos, né? Tá? Então, ó, essa aqui é só a definiçãozinha lá para vocês, tá legal? Agora, dentro da estática, a gente vai estudar o momento de uma força ou torque. É isso que interessa para a gente aqui, o momento de uma força ou torque. O momento de uma força ou torque, ele é representado pela letra M maiúsculo, né? Alguns colocam T maiúsculo lá, tá? Bom, ó, volta, professor. O momento de uma força ou torque, ele está assim, ele é definido assim, a grandeza física, é uma grandeza física, né? Tá? Ela é uma grandeza física associada ao movimento de rotação, né? De rotação de um determinado corpo, em razão da ação de uma força. Então, quando você aplica uma força no corpo, você provoca uma rotação nesse corpo. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Volta aqui. Se eu pegar essa regra, está muito grande. Deixa eu pegar aqui aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí, ó. Vendo, ó, um ponto de, aqui seria um ponto de apoio, aqui, ó, né, um ponto de apoio. Eu vou lá, aplico uma força, ó. Quando eu aplico uma força, tá vendo, ó, eu vou provocar a rotação da caneta aqui, da minha lapiseira, ó. Se eu aplicar a força em outro sentido, ó, mudei, ela estava assim antes, estava rotacionando, tinha um sentido a rotação, ó, tá? Se eu mudar a direção da força, o sentido da força, olha só o que acontece, ó, vai rotacionar em outro sentido. Tá legal? Então, essa força aplicada aqui, ó, ela vai provocar uma rotação nessa barra aqui, ó. Tá vendo? Tem uma barra aqui, ela tá apoiada aqui num ponto, igual eu estava fazendo com a lapiseira. Eu aplico uma força aqui, eu provoco uma rotação, ó. Essa força que eu desenhei aqui, ó, ela vai aplicar uma rotação no sentido horário, ó, no sentido horário, ó, nesse sentido. Aqui é sentido horário. Se eu aplicasse essa força de baixo para cima, ó, nesse sentido aqui, ó, ia provocar uma rotação no outro sentido, ó, nesse sentido aqui, ó. A barra ia girar nesse sentido. Volta. Entenderam? Então, o momento de uma força é quando você aplica uma força num corpo, né? É uma grandeza que ele vai aparecer quando você aplica uma força e provoca uma rotação desse corpo, tá? Bom, esse corpo que vai rotacionar, ele tem um comprimento aqui, ó, uma barra aqui, ó, tá? Imagina uma chave de roda, ela tem um comprimento aqui, ó, tá vendo? Tá? Esse comprimento a gente pode chamar de L, de B, de braço. Geralmente fala um braço, B de braço, né? O braço da alavanca, né? O braço da alavanca. Vocês já viram lá no ensino fundamental também, né? Então, ó, quando você aplica essa força perpendicularmente, ó, tá vendo aqui? Eu fiz até uma linha tracejada aqui, ó, em relação ao braço da alavanca, a alavanca aqui, ó. Quando essa força é perpendicular a essa alavanca, tá? A gente pode calcular, a gente chama até essa linha aqui, ó, em cima da força aqui, ó, que está sobre a força, ó, tá vendo, ó? Linha de ação. Quando essa força é perpendicular à barra aqui, ó, tá? A gente pode calcular dessa forma. O momento criado vai ser o produto da força pelo braço, comprimento da barra lá, né, da alavanca. O braço da alavanca, o comprimento aqui, ó, é o produto da força pelo braço aqui, ó, por essa distância, tá? Então tá vendo aqui, ó, o momento é igual, mais ou menos o produto, a multiplicação da força pelo braço. Professor, mais ou menos por quê? Por que é mais ou menos? Por quê? Ah, pessoal, mais ou menos porque, volta, professor, quero te ver. Pronto, já tá me vendo aí, ó. Professor, por que é mais ou menos? Fala logo aí, ó. Mais ou menos porque depende da rotação, do sentido de rotação adotado. Se você adotar a rotação no sentido
horário positivo, no outro sentido vai ser negativo. Tá legal? Se você adotar no sentido horário positivo a rotação, se a barra rotacionar no sentido horário, você pode adotar sentido horário positivo. E se ela rotacionar no outro sentido, vai ser negativo, um momento. Então o momento pode ser positivo ou negativo, depende do sentido da rotação adotado. O sentido de rotação adotado, né? Tá legal? Geralmente os livros, não é como uma convenção, mas geralmente nos livros aparece positivo para o sentido anti-horário e negativo para o sentido horário. Eu coloquei negativo, aqui é negativo, tá? Sentido negativo para o sentido horário. Mas para que serve isso, professor? Bom, eu posso adotar o horário positivo e o anti-horário negativo? Pode, tá? Isso aqui não é uma convenção. As pessoas no livro geralmente colocam assim, mas você pode adotar separadamente, de maneira diferente, tá? Pode inverter aí esse sinal, tá? Para o sentido, não tem problema algum, tá? O que você tem que saber é o seguinte: se você adotar o anti-horário positivo, o horário vai ser negativo. Se você fizer o oposto, né? Se você inverter isso daí, se você adotar o anti-horário negativo, o outro horário vai ser positivo. Você que determina. O sinal depende do sentido de rotação adotado. Tá? Isso daqui, ó, é o que aparece geralmente nos livros, mas não é uma convenção. Tá legal? Você determina isso. Tá legal? Depois a gente vai ver. Bom, então essa formulinha aqui, ó, para calcular o momento. Quando a força for perpendicular, ó, 90 graus em relação ao braço. E se a força, esse ângulo não for 90, professor? Se esse ângulo não for 90, ó, tá vendo aqui, ó, o ângulo não é 90. Aqui é o ponto de apoio, é o braço, distância da força até o ponto de apoio. Se o ângulo não for 90, eu vou incluir uma coisinha lá na fórmula, ó. Vou multiplicar também, ó, força vezes o braço, igualzinho o outro aqui, ó, tá vendo? Igual, ó. Só que eu vou incluir aqui, ó, multiplicar pelo seno desse ângulo. Quando você multiplicar pelo seno, sabe o que vai acontecer? O momento diminui, tá? O torque vai diminuir, né? Depois eu vou mostrar aqui, ó. Tem um exemplo aqui embaixo. Professor, qual é... Voltei. Professor, qual que é a unidade de medida do torque, do momento, no sistema internacional? É Newton vezes metro. Força é Newton. O braço é a distância da força até o ponto de apoio. É metros no sistema internacional. Então fica Newton metro, tá vendo? Ó? Tá vendo? Agora tem um exemplo aqui, eu coloquei, ó, exemplo 1. Exemplo 1 aqui, ó, deixa eu aumentar. Volta, professor, voltei, ó. Calcule o momento, o torque exercido pela força F na figura a seguir, ó. Tá vendo a figurinha aqui, ó? Uma chave aqui, ó. Uma chave de boca e uma porca aqui, ó. Aí você vem aqui e aplica essa força. Adivinha para onde vai rotacionar esse negócio? Ó, você está aplicando a força, o ponto de apoio é aqui, ó. Vai rotacionar nesse sentido, ó, sentido anti-horário. Opa! Volta, professor, sentido anti-horário. Então, como que eu vou calcular o momento, professor? O torque, ó. Momento é força vezes braço. Tá vendo? Eu nem coloquei sinal. Por enquanto não tem, não importa. Por enquanto não importa pra gente. Depois, no próximo exercício, você vai ver. Na outra aula, desculpa, né? Então, tá vendo? Ó, momento, força vezes braço. A força é 400. O braço é 0,3. 400 vezes 0,3. O momento, o torque é 120 newtons metro. Então, o torque aplicado por essa força, nessa barra aqui, ó, nessa alavanca, seria de 120 newtons metros. Outro exemplo, professor, ó. Agora a força tem um ângulo aqui, ó, tá vendo, ó? O ângulo é de 30. O ângulo é de 30, não é 90 mais, né? Então, ó, momento, agora se tem um ângulo, você vai jogar o seno aqui, ó. Aqui não tinha seno, aqui você joga, tá? Aqui, até aqui você poderia jogar seno de 91. Aqui 90 graus, seno de 91, 1 vezes isso é isso mesmo, né? Então, ó, vamos lá, força é 400, o braço continua o mesmo, ó, só inclinei a força aqui, ó, tá? É seno de 30 agora, seno de 30 é meio, 400 vezes 0,3, 120, nós fizemos lá, volta, professor, voltei, 400 vezes 0,3, 120, vezes meio, metade de 120 é 60, tá vendo, ó, o torque caiu pela metade. Então, quando você vai tirar um parafuso de uma roda, é aconselhável você tentar deixar o máximo possível
a sua posição em relação à alavanca, né, a chave de roda, 90 graus, porque o momento, o torque que você vai exercer vai ser maior. Se você inclinar seu braço lá para tentar tirar a porca lá, né, o momento diminui, vai ficar mais difícil, né? Tá? Você tem que aplicar uma força maior. Outra coisinha, só para terminar, rápido, senão acaba o tempo do vídeo. Tá vendo aqui, ó, força e braço. Momento é diretamente proporcional à força. Aumentou a força, aumenta o momento, o torque. Se você fizer mais força para tirar o parafuso, aumenta o torque, ele sai mais fácil. Se você aumentar o braço da alavanca, colocar um cano lá na sua chave de roda, aumentando o braço, aumenta o momento, aumenta o torque, fica mais fácil tirar o parafuso. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula eu vou fazer o exercício da apostila, tá legal? Um abraço e cuidem-se.